Olá pessoal, e aí estamos aqui agora no nosso segundo bloco. A gente vai falar um pouco sobre água, energia, lixo, vamos abordar aqui esses temas. Mas antes de começar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de pedir para vocês assistirem esse vídeo que está aqui na descrição. Esse vídeo eu escolhi mais para vocês terem mais como uma provocação, para vocês conseguirem captar se é possível a gente realizar tarefas cotidianas de uma forma diferenciada, com uma outra perspectiva, né? Então assistam o vídeo, prestem bastante atenção no conteúdo que vocês vão estar aqui agora em contato, e depois que vocês assistirem esse vídeo, a gente volta e continua no nosso assunto, beleza? Olá pessoal, e aí, gostaram do vídeo? Bom, como eu falei para vocês, o vídeo é mais para a gente ter uma noção de que é possível sim pensar diferente da maneira como a gente vem sempre fazendo as coisas, como a gente aprendeu, enfim, nós estamos num momento de transição, vamos dizer assim, não é? Então é importante que a gente adote novos hábitos, adote novas maneiras de fazer aquilo que a gente vem fazendo às vezes até sem pensar, né? Essa questão ambiental se encaixa bastante com o assunto que foi abordado no vídeo, que apesar de ser mobilidade urbana, enfim, mas é uma forma da gente enxergar alternativas diferentes, né? Bom, mas agora, voltando aqui para o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre a água, né? E só para ter uma noção, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a água é considerada como um bem de domínio público e é um recurso, e a gente já sabe disso, é um recurso natural limitado e ele tem valor econômico. Bom, apesar do território brasileiro ter cerca de 12% de toda a água do planeta aqui disponível para a gente sabe que a abundância desses recursos ela não é distribuída de maneira homogênea em todo o território nacional. E também a gente sabe que o acesso à água não é igual para todas as pessoas, né? Então a questão de saneamento básico, tratamento da água, a gente sabe que isso não alcança toda a nossa população brasileira. Bom, mas de acordo com essas características geográficas, a mudança da vazão dos rios e variações climáticas, a gente tem essa distribuição afetada, digamos assim, durante o ano todo. E esse é um ponto bastante importante que faz a gente trazer para a nossa questão aqui, para o nosso olhar da gestão ambiental, que é como que a gente pode usar esse recurso natural tão importante de maneira mais inteligente. Antes disso, a gente vai refletir aqui um trecho de um material que está disponível para a gente lá na Agência Nacional das Águas, que é, quando fazemos comida, lavamos a roupa ou a louça, nem sempre nos damos conta de da onde que a água vem e para onde que ela vai. A água que a gente usa hoje é a mesma de 5 bilhões de anos atrás. E ela apenas passa por constantes modificações em um grande ciclo chamado ciclo das águas ou ciclo hidrológico. E vamos entender um pouco o que quer dizer isso, como assim é a mesma água dentro desses 5 bilhões de anos, que é o tempo estimado aí do planeta Terra. Bom, o ciclo hidrológico, basicamente, ele está representado aqui nessa imagem. Então a gente tem nos mares aqui a evaporação da água, se concentra nas nuvens e é acumulado aqui durante um tempo, precipita no continente, uma parte dessa água ela vai infiltrar, uma parte ela vai evapotranspirar, que é a parte relacionada à vegetação. Quando essas nuvens são carregadas para os topos das montanhas, são formadas as geleiras. Com o degelo também essa água ela é trazida aqui para as partes mais baixas do terreno em si, e há um grande ciclo acontecendo. Então essa água sobe, se acumula nas nuvens, precipita,
abastece os aquíferos, os rios, os lagos, as geleiras, né? E volta de novo para o mar e torna a acontecer de novo. Esse é o ciclo hidrológico. E aí a gente tem que ações voltadas à redução do consumo de água, ao tratamento da água, de esgoto, da coleta da água de chuva, são tão importantes, porque se essa água ela está num ciclo constante, e aí a gente já falou no primeiro bloco que todas as ações do processo produtivo, né, seja de produção de produtos ou mesmo de serviços, que o impacto gerado por essas ações, por dessas empresas, altera esse ciclo hidrológico. Então, essas ações de redução do consumo e tratamento da água é importante justamente para que a gente consiga, de novo, mitigar esses impactos que são inerentes do processo produtivo, né? Então, muitas vezes a gente tem ações como redução de consumo da água, incorporadas nas empresas, nos estabelecimentos de hospedagem, né? E isso a gente pode ver aqui, olha, o aproveitamento da água da chuva é uma forma da gente reduzir o consumo, porque se a gente tem um sistema onde capta a água da chuva e armazena para poder usar em lavagens de piso, de calçamentos, ou mesmo para irrigação do jardim, enfim, esse aproveitamento da água vai impactar, vai ser uma forma de reduzir o consumo da água da rua, por exemplo, né? A correta manutenção de piscinas, né? Isso faz bastante diferença. Então, ao invés de trocar a água da piscina de um estabelecimento, fazer a manutenção correta, isso também vai impactar positivamente, vai ser um fator preponderante de redução de consumo. Reguladores de saída de águas, então existem mecanismos que a gente consegue instalar na própria torneira que vai reduzir a vazão, né, a saída dessa água das torneiras. A mesma coisa acontece com descargas. Hoje em dia a gente tem vários produtos no mercado que podem ser instalados e diminui ou aumenta o fluxo da descarga dependendo da necessidade. E aí, claro, fazer inspeções de vazamentos, conscientizar, isso é um trabalho bastante importante também, conscientizar os hóspedes, os funcionários e, sobretudo, os hóspedes, a conscientização vem na questão da lavagem das toalhas, na questão do próprio consumo ali da água que é feita. Então, essa forma de conscientização dos hóspedes, por exemplo, pode ser encarado de uma maneira muito positiva. O hóspede ele vai chegar no estabelecimento e ele vai ter a certeza de que aquela empresa ela é ambientalmente correta, que ela está preocupada com os recursos naturais daquela região. E isso, além de trazer benefícios econômicos de redução necessariamente, traz também uma boa imagem para o estabelecimento que vai estar desencadeando todas essas ações, certo? Então a questão da água ela é muito importante e existem várias formas da gente conseguir essa redução. Com relação à energia, a mesma coisa, da mesma forma que a água é possível a gente adotar pequenas ações e ter no resultado, no final de um período, um resultado grande, expressivo, com a energia elétrica não é diferente, né? A energia elétrica também acaba impactando na questão da exploração dos recursos naturais. Então, algumas estratégias muito simples, que são manutenção dos aparelhos elétricos, especialmente ar-condicionado e chuveiros, né? São ações que, de novo, a gente sabe que isso pode ser usado tanto para a nossa residência, né, as casas normalmente, mas que empresas direcionadas a hospedagens, elas têm um fluxo de pessoas maior, né? Então um uso muito maior, então o impacto já acaba sendo muito maior, consequentemente. Então optar por equipamentos com certificação, com selos, né, mostrando que aquele equipamento ele tem um bom desempenho, consegue consumir menos energia do que um outro que tem uma certificação
entre um A e um B, a gente sabe que o A ele vai estar utilizando menos energia, funcionando de uma maneira mais positiva. Outra ação também simples é dar preferência por cores claras nos ambientes, né? Isso é uma ideia muito simples aparentemente, mas que dá muito resultado. Então, quanto mais claro o ambiente mais iluminado naturalmente ele fica e, consequentemente, à noite, quando há necessidade de luz artificial, o ambiente claro ele não precisa ter tantas lâmpadas, tantos pontos de iluminação, ele consegue amplificar essa claridade, com isso gera economia também. E investir em geração própria de energia. Hoje em dia tem sido cada vez mais comum a implantação de placas solares, né? Placas fotovoltaicas que, ao mesmo tempo que são abastecidas pela luz do sol durante o dia, elas conseguem captar uma grande quantidade de energia, né, energia solar, e muitas vezes transferir para a própria rede elétrica, né, porque a gente não tem ainda sistemas que possam armazenar essa energia que é gerada durante o dia. Ela deve ir para a rede elétrica, mas isso acaba impactando na conta de energia elétrica no final do mês. Então, geração própria de energia, seja por placas fotovoltaicas ou mesmo por geração eólica, mas aí depende de um grande investimento, de uma organização um pouco maior, mas tanto uma como a outra, dependendo da escala do empreendimento, são formas possíveis de adequar esse consumo de energia. Bom, falando um pouco agora sobre o lixo, sobre os resíduos sólidos, né? E aí a gente tem dentro das empresas relacionadas à hospedagem, a gente tem aí uma grande quantidade de resíduos sólidos sendo produzidos diariamente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um caminho para a solução dos problemas com o lixo é apontado como o princípio dos 3 R's. Né? Isso é bastante comentado na mídia, a gente consegue ver várias notícias falando dos 3 R's. Né? Hoje em dia tem até mais de 3 R's, mas o princípio, na verdade o conceito inicial seriam esses 3 R's que eles por si só acabam sendo, os que vieram depois, acabam sendo uma variação desses 3 primeiros, que seria reduzir, reutilizar e reciclar. Então, toda empresa que se preocupa em reduzir o consumo, seja de alimentos, seja de produtos, enfim, reduzir o consumo de produtos é possível. É só entrar dentro de novo aí de um sistema de gestão, né, onde essa seja uma questão preponderante de ser planejada. Então, a redução de produtos, a reutilização, e aí isso é importante também porque a gente consegue muitas vezes dar uma nova função para um determinado produto. Então, reutilizar embalagens, enfim, isso são formas da gente conseguir também reduzir essa produção de lixo ou de resíduos sólidos. E a reciclagem, né? Então, é destinar aos locais adequados o vidro, o metal, papelão. Esses são itens, de novo, são ações simples que, tomadas de forma planejada, podem no final conseguir assim, um resultado bastante interessante e de preservação de todos os recursos naturais envolvidos aí com esse processo produtivo. Bom, isso tudo passa pelos padrões de consumo sustentável, né? Então a gente percebe que essa é uma movimentação que tem que ser feita dentro de uma empresa, dentro de uma organização, com base na conscientização e com base no planejamento desses processos, né? Não adianta só a empresa querer fazer, mas ela precisa passar por
um sistema completo de verificar qual que é o tipo de geração de resíduo sólido mais preponderante naquela empresa em si e se organizar para poder utilizar desses princípios, do que vem a ser esse princípio dos 3 R's. Bom, a conscientização ambiental, ela deve estar presente em todos os segmentos da sociedade. Então, é claro que todas as pessoas, quanto mais pessoas souberem desses princípios, dessas ações, dessas formas de redução de consumo, muito melhor. Mas a gente entende que no setor da hospedagem, como existem várias pessoas que fazem parte desse processo, os clientes, os fornecedores, os funcionários, quanto mais a empresa tiver uma clareza em relação a esse tipo de consciência, né? Quanto mais as pessoas envolvidas tiverem clareza do quanto isso é positivo ao meio ambiente, melhor vai ser e resultados melhores a gente alcança também. Então, a mensagem que a gente deixa aqui no final desse bloco é: seja você também um agente transformador na sua profissão. Então, se você escolheu esse curso e quer atuar dentro dessa área, entenda que essa é uma forma que você pode ampliar esses conceitos, levando não só para a sua vida cotidiana, mas também para o seu ambiente de trabalho. Bom, pessoal, por hoje é isso. Encerramos aqui e façam as atividades que estão lá no AVA, estudem, leiam. Existem vários trabalhos, várias revistas, trabalhos importantes, sérios, que vale a pena sempre estar consultando, mas basicamente o conteúdo é esse e eu espero que vocês estudem bastante e aproveitem. Obrigada!